Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Já vou começar a aula de hoje. Pedindo desculpa por ela estar sendo desse jeito online. Eu sei que é muito chato fazer aula online, às vezes a gente não consegue prestar muita atenção. E não é a mesma coisa de estar ali na sala, né, fazendo os exercícios, conversando com os colegas. Mas eu prometo que a gente só vai fazer esse tipo de aula quando tiver alguma emergência. Hoje, isso está sendo feito dessa forma, porque por conta da chuva, eu tive dificuldade de sair de casa e aí também tem esse receio por conta de segurança de vocês também, porque eu sei que aí no Rio das Pedras, quando chove muito, alaga. Então, para nossa segurança, para evitar qualquer tipo de acidente ou algo do gênero, a gente vai fazer online, tá bom? Espero que vocês me entendam e que a gente consiga avançar pelo menos um pouquinho. Achei melhor do que a gente deixar paralisado hoje e perder um dia de aula. Então, eu vou passar esse conteúdo aqui, esse vídeo para vocês. É, Vai ser como se fosse na sala, só que vai ser um vídeo, tá? E no final dele, a gente vai fazer um exercício. Então, sem mais delongas, vamos começar com a aula. Bom, pessoal, hoje, como a gente tinha combinado na aula passada, a gente vai fazer alguns exercícios em relação ao que? A digitação e ao uso do teclado, tá? E o que eu estava planejando para hoje? Eu vou mostrar para vocês como que funciona o teclado e o mouse, os botões, como que funcionam as ações, alguns comandos básicos, alguns atalhos também que ajudam bastante a gente no dia a dia do uso do computador, do mouse e do teclado. E eu estava prevendo que a gente usasse esse site aqui, que é o Agile Fingers, que é um site que tem alguns jogos que usam o teclado ao nosso favor. Eu posso até mostrar ele um pouquinho para vocês quando a gente for ter aula na terça-feira, mas eu substituí essa etapa aqui, a etapa 3, por um outro joguinho que eu fiz agora correndo, tá? Mas ele vai ter quase a mesma função. Vamos começar, gente. Como que funciona o mouse? Nas aulas a gente já tem utilizado o mouse e o teclado um pouquinho, né? Mas a gente falou muito superficialmente. Hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho mais de detalhe que vai ajudar a gente a entender melhor como funciona o mouse e o teclado. Vamos começar com o mouse. Olha só, o mouse ele é dividido nessas três partes aqui, que são as partes centrais, tá? Tem um botão esquerdo, que é esse lá de cá, né? O botão esquerdo. Tem o scroll, que é aquela rodinha que fica bem no centro do mouse. E tem um botão direito. Tá, professor, mas para que serve cada um? Vamos lá, com calminha. O botão esquerdo a gente usa para clicar, selecionar ou arrastar itens. A gente pode usar ele para essas três coisas aí. E o que isso significa? Quando a gente vai abrir um programa, quando a gente vai abrir uma pasta, quando a gente quer executar alguma ação ou arrastar algum item para algum lugar, a gente usa o botão esquerdo, que é do nosso dedo indicador. Quando a gente segura o mouse, é ele que vai fazer as ações mais importantes. O botão direito, né, que é do nosso dedo anel, acho que não é anelar, o do meio, dedo do meio, quando a gente pressiona com ele, pro botão direito, a gente abre menus com opções extras, como por exemplo, copiar, excluir, colar. Ele dá outras opções para a gente do que a gente pode fazer, tá? Ele vai abrir um menuzinho com várias opções. Ele é como se fosse o atalho do mouse. O teclado ele tem alguns atalhos que a gente vai ver mais para frente. O mouse ele tem esse pequeno atalho que nos ajuda bastante no dia a dia. E quando a gente clica com o botão direito, olha só, ele abre esse menu. Dependendo de qual local o cursor está, ele vai abrir um menu diferente. Se ele está num programa X, ele vai abrir um menu. Se ele está numa aba Y, ele vai abrir outro menu. E cada menu tem os itens do que pode ser feito ali. A gente não usa muito esse botão direito no nosso dia a dia, agora no começo. Mais para frente a gente vai estar utilizando, mas por enquanto vamos focar em utilizar o botão esquerdo, que é para clicar, abrir e selecionar as coisas, tá? E arrastar também.
Eu tô falando do botão direito porque, primeiro, que é importante, que a gente pode usar mais pra frente, mas também porque caso aconteça de vocês clicarem sem querer e abrir, não entrar em desespero. Qualquer coisa, se ele abrir sem querer, é só a gente mover o nosso cursor para outro local e clicar com o botão esquerdo. Ele vai sair, tá? Saído, pronto, ficamos tranquilos. Beleza? Até aí tudo bem? Botão esquerdo a gente usa para selecionar, para clicar, para arrastar itens. Botão direito a gente utiliza para abrir menu com opções extras. E aqui faltou falar sobre quem? Sobre o scroll, que é esse botãozinho aqui, que é de rolagem. Como o nome já diz, né, esse botão de rolagem, ele serve para a gente rolar as páginas para cima ou para baixo. Ou seja, quando tem muita informação na tela, assim como no celular que a gente precisa rolar para cima ou para baixo, ao invés de a gente rolar com um dedinho, a gente rola com esse botão, que ele escorrega, tanto para cima quanto para baixo, tá? Basicamente é isso, que são as funções básicas do mouse, tá? Outra coisa, o nosso mouse, ele funciona da seguinte forma. Aqui embaixo, olha só, não sei se dá para ver daí, ele tem um sensor infravermelho e ele, quando a gente toca com esse sensor numa superfície lisa, ele vai rastrear nossos movimentos. E é assim que movimenta o cursor na tela, tá? Se esse infravermelho, esse sensor não estiver em contato com uma superfície, ele não vai conseguir rastrear nossos movimentos. Então a gente tem que estar sempre tomando cuidado para estar bem limpinho, como eu já comentei com vocês, e para ele estar sempre em contato, né, direto com o mousepad, tá bom? Um segundinho. Tudo certo. Vamos para a próxima. E agora, como é que funciona o teclado? O teclado ele é mais complexo. Por que ele é mais complexo? Porque ele tem muitas teclas. Vocês usam agora, a gente está utilizando bastante o teclado para fazer várias ações. E sempre surge alguma dúvida, sempre surge alguma questão. Por quê? Porque o teclado ele tem muitas opções, cada tecla tem uma função. E essas teclas são separadas em grupos de funções. Ah, professor, ficou muito complicado. Então vamos lá. Vamos supor que a gente está no mercado. Quando a gente vai no mercado, cada fileirinha, cada fileira, cada corredor do mercado tem um conjunto de produtos. Por exemplo, de farinhas. Aí tem diversos tipos de farinhas. Na padaria, a gente vai montar diversos tipos de pães. No açougue, tem diversos tipos de carne. Cada um desses setores tem um grupo de produtos. Nas teclas não é diferente. Cada grupo de teclas tem uma função geral. Ou seja, a gente vai ter teclas numéricas, a gente vai ter teclas de funções, a gente vai ter teclas de movimentação. São diversas teclas e aí a gente pode ter um pouco de dificuldade de conseguir conhecer todas elas. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai conhecer o teclado completamente. Talvez essa parte possa ficar um pouco massiva. O que isso significa? Pode ficar um pouco chato. Então, eu vou falar com calma. Talvez o vídeo fique bem grande, mas vocês vão assistindo com calma, tá bom? Não entendeu? Volta, assiste de novo, até entender bastante o que eu estou propondo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos conhecer como funciona o teclado. Olha só, o teclado, ele, como o nome já diz mais ou menos, né? Ele é composto por teclas. Cada tecla tem uma função específica, tá? Como eu falei antes, eu separei essas teclas em grupos e cada grupo tem uma função também específica. Beleza? Vamos lá. Vamos começar pelas teclas de controle. O que são as teclas de controle? Tecla de controle, Ctrl, o Alt, o ESC, tá? Essas aqui que a gente não vai ver agora porque são mais complexas, mas o Ctrl, Alt, ESC, aqui também tem Alt e Ctrl, do lado esquerdo e direito do teclado, elas são teclas que, quando são usadas em combinação com outras teclas, elas vão fazer alguma ação, ou seja, elas são usadas muito para atalho.
Por exemplo, o Ctrl mais o C, a gente usa quando a gente quer copiar o que a gente selecionou. O Ctrl mais o V, a gente cola isso que foi copiado. Então são atalhos. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia conhecer os atalhos? E os atalhos são coisas que a gente pode fazer, são ações que a gente pode ter para facilitar nosso uso do computador na digitação, dependendo de qual programa a gente está. Esse atalho também pode fazer uma outra ação. Então tem que sempre tomar cuidado. E mais para frente nessa aula de hoje eu vou passar para vocês alguns atalhos que são muito utilizados, tá bom? Mas as teclas de controle nada mais são do que isso. Elas são utilizadas para poder ajudar outras teclas a criar um atalho. O Ctrl e o Alt fazem mais isso. O ESC, normalmente a gente utiliza o ESC para poder sair da tela cheia, tá? Ou sair de algum programa, ou para a gente fechar algum programa, abrir a tela de fechar, tá bom? O ESC é mais para isso. As teclas azuis aqui, F1 até o F12, F1, F2, F3 até o F12. Essas são as teclas de função. O que são as teclas de função? As teclas de função, elas têm funções especiais, como por exemplo, deixar a tela cheia, fechar a tela, recarregar aquela página que você está. E cada uma dessas teclas aqui de função, elas vão ter uma função diferente de acordo com o programa que elas estão, que a gente está aberto. Então sempre tomar cuidado para não clicar nessas teclas aqui de cima e acabar executando uma ação que a gente não quer e que talvez a gente não consiga reverter, tá? Mas essas são as teclas de função. Quando eu falo para vocês, clica F11 é para a gente deixar a tela cheia. Aí eu falo, clica F11 para poder reverter. Ou seja, vamos deixar a tela do tamanho que estava anteriormente. Ou você pode clicar ESC também. Então, essas aqui de cima, ó, por ser mais complicadas, a gente também não vai utilizar tanto. No máximo que a gente vai utilizar é o F11, que é para deixar a tela cheia, tá bom? Ou o F5, que é para recarregar a página. Beleza? Agora a gente chegou no que é mais importante de todas essas teclas aqui pra gente, no momento, que são as teclas de digitação. Como o nome já diz, e é bem mais tranquilo da gente entender, são as teclas que a gente usa para digitar no computador, para escrever um texto, para poder mandar uma mensagem para um colega, tá? São as teclas mais importantes. Além das letras aqui nas teclas de digitação, a gente tem também teclas que são de pontuação, tá? Por enquanto, a gente não vai mexer muito com elas também. Vamos focar aqui em vocês aprenderem e conhecerem as teclas que são das letras, são as alfanuméricas, tá? Aqui em cima a gente tem do 1 ao 9, o 0 aqui do lado, e aqui na parte de baixo a gente tem as teclas das letras, beleza? Ou seja, letras nesse espaço, números aqui em cima, backspace é para a gente deletar, a gente apagar, tá? A última coisa que a gente escreveu a gente deleta, é o backspace, tá bom? O enter, ele serve para quê? Para a gente enviar aquilo que a gente está digitando, aquele comando, aquela mensagem, ou se a gente estiver em algum programa específico, como por exemplo o Word, o enter ele vai para a linha de baixo, tá bom? O shift, quando a gente quer deixar uma letra só uma letra grande, por exemplo, vamos escrever aqui uma frase, a primeira letra dessa frase tem que ser maiúscula, certo? E o resto com letra minúscula. A gente pode pressionar no shift mais essa letra que a gente quer que fique maiúscula e depois a gente solta o shift e continua digitando. Assim, quando a gente pressiona o shift mais uma letra, ela vai ficar maiúscula. Quando a gente soltar o shift, tudo que a gente digitar vai ficar minúsculo, beleza? Agora, já o Caps Lock, tá? Que é essa tecla aqui, quando a gente pressiona ela, a gente deixa todas as teclas maiúsculas. Então, quando eu for escrever, vai estar tudo em letra maiúscula. Se eu quiser desativar, é só pressionar de novo a tecla Caps Lock, tá bom? A tecla Tab, dependendo do programa, ela tem uma função, tá bom?
Normalmente, em edição de texto, a tab ela é utilizada para dar um grande espaço e começar um parágrafo, tá? Então, no momento, a gente não usa ela muito, beleza? E os números você já conhece. Detalhe, cada tecla, se você parar para perceber, muitas delas, além do número, tem um símbolozinho em cima. Para a gente utilizar esse símbolo, a gente pode combinar o Shift mais essa tecla que tem esse símbolo. Ou seja, se eu quiser fazer o arroba aqui, ó, para colocar meu e-mail, se eu clicar no 2, vai aparecer o 2, mas se eu clicar Shift e depois clicar no 2, aí ele vai fazer o arroba, tá bom? Isso eu vou mostrar para vocês mais presencialmente porque fica mais fácil, beleza? Mas eu queria muito que vocês conhecessem essas teclas, ó. O Caps Lock para deixar tudo grande. Quando a gente pressiona ele de novo, fica tudo minúsculo, tá? O Shift, a gente pressiona ele junto com a tecla que a gente quer e aí essa letra vai ficar maiúscula, beleza? O Ctrl e o Alt, eles servem para poder fazer atalhos. O ESC sai da tela cheia. Tranquilo? Agora o verdinho. Teclas de navegação. Vamos focar aqui no que a gente usa no dia a dia, tá bom? Que são as famosas setinhas. Para jogar, todo mundo aqui já conhece, né? Mas para a gente movimentar nas telas, nas páginas que a gente está usando, elas são as teclas de navegação, ou seja, para a gente poder passar a página, para a gente poder, se não quiser rolar com o mouse, a gente pode clicar para baixo, ela vai descer a página. Então elas são para movimentar ali a tela e para navegar, tá bom? Aqui em cima tem algumas mais complexas, mas como eu falei, se eu for falar sobre tudo aqui, vocês vão ficar cansados, não vão entender nada. Então hoje vamos ficar com o básico. As teclas numéricas, tranquilo, né, gente? São as teclas aqui do lado direito, que tem todos os números, assim como aqui em cima, mas são só os números, tá bom? Normalmente, olha, importante, normalmente essas teclas aqui ficam desativadas, ou seja, vocês podem clicar e não acontecer nada. O que a gente faz para poder ativar elas? Olha essa tecla aqui, ó, Numlock. O que significa? Num é uma abreviação para número, lock é como se fosse prender, fechar. Então aqui a tradução seria assim, bloqueio dos números. Quando a gente clica no lock, ele bloqueia. Se estiver bloqueado e a gente clicar, ele desbloqueia os números. Beleza? Professor, como é que eu sei se os números estão bloqueados para mim poder desbloquear? Aí já para a próxima etapa aqui, ó. Aqui em cima dos números, das teclas numéricas, sempre vão ter luzes indicadoras. Vai ter lá, por exemplo, um Azinho ou um Nzinho de número, e se estiver piscando, quer dizer, se tiver a luz acesa, quer dizer que ela está funcionando. Se estiver apagada, quer dizer que você está com o seu teclado numérico bloqueado. Então é só clicar no Numlock que vai funcionar. Muitas vezes vocês vão colocar a senha ou escrever alguma coisa, aí clica aqui no 1, no 2, não está indo, professor, está quebrado. Não está quebrado, vamos testar aqui, ó. Clique em Numlock. Funcionou? Ótimo, se funcionou, tudo bem. Se não funcionou, pode ser que seja realmente quebrado, mas sempre clicar aqui, ó, Numlock, para poder ter certeza. Outra coisa sobre as luzes indicadoras, elas também vão mostrar para gente se o Caps Lock está ativado. Ou seja, se a gente clicou sem querer no Caps Lock e deixou tudo grande, mas não percebeu, a luzinha aqui vai acender. E aí a gente pode dar uma olhadinha e pensar, pô, tá ligado. Ou seja, tá com o Caps Lock ligado. Show? Muita informação, o professor falou muito rápido. Volta. Assiste de novo, devagar. Eu sei que é muita informação, principalmente para uma aula online. Eu sei que é muita informação, tá bom? Além disso aqui, desse vídeo, eu vou mandar para vocês os slides e eu vou mandar para vocês a apostila.
Então, se ficar difícil, minha explicação tá muito ruim, peço desculpa. Aí na próxima aula vocês podem vir com as dúvidas, tá bom? Mas meu propósito aqui é apresentar para vocês o mais rápido possível, porque eu sei que é muito chato assistir aula online, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar esse conteúdo, tá bom? Só ler a apostila, as páginas que eu vou mandar e fazer o exercício. Vamos lá. O que são os atalhos? Como eu falei ali atrás, né, antes, os atalhos são as combinações de teclas que realizam ações específicas, como copiar, colar, salvar. Quando a gente pensa em atalho, a gente pensa em quê? Vamos lá, vou para casa da minha mãe. Ah, tem esse caminho que ele é muito longo, preciso pegar um ônibus, depois pegar tem um caminho muito longo, preciso de um atalho. O que é esse atalho? Uma forma de eu chegar lá mais rápido. A mesma coisa são os atalhos do computador, são os atalhos do teclado. Às vezes a gente tem que fazer uma ação que ela pede muito da gente. E aí a gente tem que clicar aqui, clicar ali, fazer isso, aquilo, outro. E às vezes a gente está querendo fazer um negócio bem rapidinho. Para isso que servem os atalhos do teclado, porque eles vão fazer aquelas ações com um clique só, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês alguns atalhos que são muito úteis, beleza? Eu vou pausar aqui rapidinho a gravação, só para eu poder mostrar para vocês como funciona. Vamos lá, voltei. Exemplo de digitação. E aí eu vou aproveitar para mostrar os atalhos, beleza? Olha só, o Ctrl X, ou seja, o Ctrl mais o X. O que ele faz? Ele recorta o texto. Ctrl X, recortou. O que é recortar? É como se a gente estivesse fazendo uma colagem, a gente recorta e guarda. Se a gente quiser utilizar de novo, a gente pode clicar o Ctrl V. Ele cola o texto ou o arquivo copiado ou recortado, tá? Ou seja, Ctrl X a gente recorta, que deleta aquilo ali, mas ele fica guardadinho no computador. Se você usar o Ctrl V, o computador vai entender que você quer ele de volta e vai colar aquilo ali, tá bom? E aí já aproveito para falar do Ctrl V, que cola o que tiver guardado, e o Ctrl C, ele copia. Vamos lá, vamos selecionar aqui, sempre selecionar, tá? Selecionei que eu quero esse aqui. Pegar o Ctrl C faz o quê? Copia, tá? Aí eu vou descer aqui, ó. Viu que eu falei que o Enter, dependendo de onde você está, ele faz uma coisa, né? Aqui o Enter, ele vai para baixo, ó. Vamos lá, fiz o Ctrl C com esse texto, desci aqui e vou fazer o Ctrl V. Viu? Copiou, Ctrl C, colou, Ctrl V. Tá bom? E se eu recortar aqui, ó, Ctrl X, e eu quiser colar de novo, voltou. Tudo isso eu fiz com o teclado, tá bom? Agora, a outra função ali, outro atalho, é o Ctrl A. O Ctrl A, ele seleciona tudo automaticamente. Se eu clico, vou fazer aqui, ó, vou escrever peraí, tá? Aí, se eu quiser pegar isso tudo aqui, aqui tá tranquilo ainda, porque são poucas linhas. Mas aí teria que fazer assim, ó, com tudo. Vamos supor que tá até lá embaixo. Para não ter que ficar pegando coisa por coisa e quiser selecionar tudo, a gente pressiona o Ctrl e pressiona o A. Selecionou tudo. Tá vendo como é fácil? E aí, se eu quiser deletar, ó, delete, deletou tudo. E aí, já vou trazer um outro atalho. Vamos supor que você selecionou tudo, mas não era para apagar. Era só para você poder ler melhor. E aí você deletou. Meu Deus, entrar em desespero. O que eu faço? A gente clica Ctrl Z. Ctrl Z, ele desfaz a última coisa que você fez. Então, a última coisa que eu fiz foi apagar. Se eu desfizer isso, vai voltar ao normal, certo? Ó, vou apagar, Ctrl Z. Tá vendo? Então ele pode resolver nossos problemas. Revisãozinha rápida. Ctrl X faz o quê? Recorta. Ctrl X, recortei. Ctrl C, copia, tá? Ctrl V,
cola. Vamos com muita informação, né? Vamos lá com calma. Ctrl X eu recortei. Ctrl V eu vou colar. Vamos supor aqui. Ctrl A seleciona tudo. Ó, selecionei tudo com Ctrl A. Agora eu vou copiar. Fazer o quê? Ctrl C. Vou ver aqui embaixo, ó. Selecionei tudo, copiei com Ctrl C, vou colar com Ctrl V. Tá vendo? Duplicou. Muito mais fácil do que a gente digitar tudo e copiar olhando, não é mesmo? E aí, se eu quiser selecionar tudo, Ctrl A de novo. E para deletar tudo de uma vez só, tá tudo selecionado, deleta. Não queria deletar, Ctrl Z. Desfaz a última coisa que você fez. Tranquilo? E esse aqui, professor, que você esqueceu. Não esqueci. Vamos lá. O Alt Tab, ele altera entre as janelas. Era isso que eu estava tentando configurar rapidinho para vocês. Para mostrar. Olha só. O Alt. Estou pressionando o Alt, tá? Vocês não estão vendo, mas estou pressionando o Alt. Pressionei o Tab. Tá vendo as janelas que tem abertas no meu computador nesse momento? A gente tem aqui a janela do texto. Tem a do mouse, que é o software ali que eu estou usando para poder gravar o mouse. Aqui tem o meu gravador de tela, que é o que eu estou utilizando para poder gravar essa aula. Aqui tem a aula que eu estou gravando. E aqui tem a música que está de fundo. Tranquilo? Então, ao invés de eu ter que procurar qual janela que eu estou usando, o Alt Tab pode ajudar a gente a mudar rápido. Olha só, vou mudar aqui para as músicas. Mudei para as músicas. Alt Tab de novo. Voltei para o texto. Vamos voltar aqui para a aula. Tá vendo? Quando a gente pressiona ele seleciona aqui, ó. Tá vendo como é que fica em destaque onde você tá? E aí quando você soltar, onde você soltar, ele vai, ó. Soltar aqui. Vou fazer de novo, ó. Soltei aqui. Ó. Soltei aqui. Então o Alt Tab ele alterna de forma mais rápida, assim que você tem que ficar procurando aqui, ó. Ai, cadê aquele programa lá que estava aberto? Ao invés de fazer isso, dá Alt Tab e aí você vê tudo bem mais fácil. Tá bom? E aí a gente vai treinar. Então, qual vai ser o treino de hoje? Eu vou passar um joguinho para vocês pelo WhatsApp mesmo. E aí vocês podem fazer. E no final, me mandar um print, me falar, professor, consegui fazer, não consegui fazer, foi legal, não foi legal, foi chato. Ou gostei muito, quero que tenha mais exercícios assim. Só trazer o feedback, tá bom? Por hoje vai ser isso. E eu vou passar a leitura para vocês da apostila da aula de hoje, tá bom? Porque lá vai ter todo esse conteúdo escrito. E vai ser muito mais tranquilo de vocês pegarem essas informações. Beleza? Eu espero muito que vocês tenham conseguido acompanhar a aula. Mais uma vez, peço desculpa por ter sido dessa forma, tá bom? Mas eu acho que vocês vão sair bem, beleza? O joguinho também tá bem legal. Ele tem sobre as teclas. Vou mostrar aqui pra vocês dar um spoiler aqui. Cadê o joguinho? Tá aqui. Olha só, vocês vão ter que identificar as teclas dos grupos, ó, como eu falei aqui. No próximo, vai ser para identificar aquelas teclas mais específicas de controle, tá? E algumas outras. E, por fim, vai ter um jogo da memória que eu sei que vocês gostam, tá bom? Então, um abraço, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Manda mensagem aqui no WhatsApp. Eu tô aqui à disposição, beleza? Um grande abraço e bons estudos. Tchau, tchau.